É um confronto muito nivelado, mas o PSG hoje ele passa mais confiança, né? Vamos começar com o que menos importa, né? Que é a Copa do Mundo de Clubes, PSG contra Real Madrid. Que duelo, hein? Que jogaço. Poderia muito bem ser uma final de Champions League isso aí. São os favoritos, inclusive, ao título, né? Isso aí é um fato. Final antecipada aí. Uma final antecipada. Será? Acho que sim. Quem passar aí é campeão. Pra mim é. Quarta, 4 da tarde, lá no MetLife Stadium, né? As semifinais, né? E a final é lá no MetLife, né? Semifinal, né, PSG que tá muito bem, tem uma derrota só pro Botafogo, o Real Madrid tá invicto na competição. Não só uma derrota, como só um gol sofrido que foi pro Botafogo, né? E o Real Madrid ali, né, tá beleza, tá até bem e tal, mas o PSG de fato acho que passa mais confiança. Vamos analisar melhor esse confronto agora no aplicativo do Game Arena, que inclusive você tem a oportunidade de baixar agora o app, tá? Ah, é pago? Não, de graça. Você aponta a câmera do seu celular e baixa de forma gratuita o app do Game Arena aí, beleza? Bom, um jogaço, tá? Um duelo muito bom. Dois times que já tiveram confrontos difíceis contra alemães, né? Aí nas quartas de final. E os dois conseguiram passar. O PSG, eu diria que de forma até mais tranquila, né? Contra o Bayern de Munique, venceu ali por 2-0. O gol foi só no final. O final foi foi uma loucura, né? 2 expulsões do PSG. Teve tanto o Pátio quanto o Lucas Hernandes expulsos ali na reta final. Mas o Dembélé acabou enterrando o Bayern, né? Fechou o caixão. 2-0. Antes disso, teve o confronto mais fácil das oitavas. 4-0 no Inter Miami, tranquilo. E na primeira fase, 4-0 no Atlético de Madrid, perdeu para o Botafogo de 1-0 e venceu o Seattle Sounders por 2-0. E antes foi campeão da Champions, né? Só o 5-0 na Inter, né? Isso. Cara, é bizarro, porque campeão da Copa da França, né? 3-0 no Reims. Que também foi uma final, né? Ou seja, só decisão aí. E, cara, nos últimos 7 jogos ele só leva um gol. O que destoa um pouco do PSG ao longo da temporada, tá? Ao longo da temporada, o PSG, até mesmo em jogos ali do Campeonato Francês, que era partidas mais fáceis, sei lá, PSG e Auxerre, PSG e Angers, era 6-1, 5-2, era meio que por aí. Recentemente a gente vê em jogos mais de alto nível, né, talvez, uma final de Champions, uma final de Copa da França, Copa do Mundo de Clubes, parece que defensivamente o time se encaixou melhor, né, mas tem desfalques aí também, né, então eis a questão, Fábio Hermano. Já o Real Madrid, né, vamos para os jogos aí do time espanhol, que venceu o Borussia 3-2, um placar meio mentiroso, né, porque o Real foi bem melhor, né, o final ali que destoou um pouco, né, o Borussia fez 2 gols e quase complicava. Teve uma chance a expulsão no final, do Huijsen também, né? Isso, os últimos 10 minutos ali o Borussia cresceu e quase complicava. Antes venceu a Juventus por 1-0, 3-0 no Salzburg, 3-1 no Pachuca, 1-1 no Al Hilal na estreia, né? Marcou gol em todos os jogos. Isso, marcou gol em todos os jogos, 4 vitórias e 1 empate. Pois é, campanhas parecidas, né? Isso. 2 times aí que, inclusive, eu acho que antes da competição começar eram os 2 principais favoritos, acredito eu, né? E agora estão aí se enfrentando na semifinal e, obviamente, quem passar será o grande favorito ao título, né? Vamos lá para o nosso momento Bet Nacional para analisar as odds, porque o favoritismo é do PSG, eu acho que está justo. Era o que era esperado. Não é uma discrepância muito grande, claro, a gente não pode tirar o Real Madrid como se fosse uma baba, não é, de jeito nenhum. É um confronto muito nivelado, mas o PSG hoje ele passa mais confiança, né? O Xabi Alonso chegou agora, ainda é o início de trabalho no Real Madrid, mudando o estilo de jogo, novos jogadores chegando também ali, né? O próprio Huijsen, que a gente falou que não vai jogar a final porque foi expulso, vinha sendo titular, tem o Alexander-Arnold, o Gonçalo Garcia, que talvez seja a grande surpresa aí dessa Copa do Mundo, né? Marcou gol em quase todos os jogos, o centroavante aí do Real. Mbappé, que não vinha jogando, entrou no final, conseguiu deixar seu gol. Então é um Real Madrid que vem passando por mudanças, enquanto o PSG é mais sólido, né? É aquele mesmo time ali, bem dizer, da Liga dos Campeões, com os jogadores que se destacaram ao longo das temporadas e estão jogando muito aí ainda também, né? Hakimi fazendo uma Copa do Mundo de Clubes absurda, Nuno Mendes também muito seguro, João Neves, Vitinha jogando muita bola, Doué, essa galera nova aí dessa temporada do PSG seguem jogando muita bola e eu acho que de fato é favorito. O time treinado por Luiz Henrique é muito sólido, velho. Muito bem, então vamos aí para qual dica, Matheus? Bom, dito tudo isto, né? Vamos lá. Eu acredito até que o ambas marcam seria uma boa pedida, mas as odds não nos ajudam, né? Paga apenas 1,44. E eu não vou mentir que eu tinha um leve receio. A gente tá falando de um PSG que só levou um gol nessa Copa do Mundo de Clubes, em 5 jogos disputados. E se você ainda coloca na conta aí, final de Champions League e final da Copa da França, que foram os 2 jogos antes dessa Copa do Mundo, o PSG também não levou gol nesses jogos. É um gol sofrido nos últimos 7. Mas eu acho que o Real vai fazer um gol nesse jogo, né? Só que como a odd é baixa, não vai ser a nossa dica do tipster. A gente vai fazer o quê? Criar aposta, combinar dupla hipótese do PSG
e um golzinho do PSG. Aqui a gente tem uma odd 1,49, que é uma odd maior do que ambas marcam. E se eventualmente for uma vitória sem sofrer gols a favor do PSG, vai ser green. Aqui só dá ruim pra gente o dupla hipótese se for 0-0, porque a gente tá confiando no gol do PSG. Mas eu acho que vai acontecer, tá? Acho que um golzinho pelo menos aí da equipe francesa deve sair. Por isso, essa vai ser a nossa liga do Tift aí pro confronto. Muito bem, então confiando mais aí no PSG, né, contra o Real, dupla hipótese do time francês e o golzinho, né, do PSG, essa aí deve sair com tranquilidade. É o gol, né? O gol, A dupla o mais difícil, obviamente, é o dupla hipótese, isso, não o gol. O gol deve pintar, né? Isso.